Boa noite! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo dos Guardiões da Família. Aqui, pessoal, é um canal onde a gente traz estratégias, ferramentas, conteúdo para ajudar a desbloquear, primeiro, a sua vida, para que você possa ter o objetivo de ter a sua família e o seu casamento de volta de forma duradoura. Galera, respira fundo, que hoje vai vir porradaria. Quem está preparado para o chicote hoje aí? Quem está preparado para o chicote hoje aí? Hã? Porque é o seguinte, nós vamos falar hoje de dor. Nós vamos falar de como superar a dor, como a gente encarar o problema, né? Ou seja, como vencer aquilo que hoje está te paralisando. Quantas pessoas hoje aqui tá em dor, tá em nível de desespero, de frustração, de solidão, de medo? E qual é a intensidade? Coloca para mim aí. De 0 a 10, qual é a intensidade da sua dor, da sua solidão, do seu medo, da sua angústia, da sua ansiedade? De 0 a 10. Qual é o nível de intensidade que você tem hoje aí em relação a isso? Coloca para mim para eu saber. Olha, galera, aí olha, os Guardiões, é isso que eu gosto, cara. O pessoal tá pegado lá no método e tá aqui para acrescentar. Muito bom, olha lá. Parabéns, é assim que funciona. Olha lá, nível 8, nível 100. Ô, louco, André. Segura a onda aí, rapaz. Agora 5, a Sandra, olha lá. Lourdes, 10, 8, 4, 8, 8. Cadê aqui, ó? Eu, não sei nem ler esse número aí, mais de 1 bilhão. Caraca. Que loucura, galera. Hoje tá 10, Janete 10. Olha aí, ó. Então, pessoal, você que tá aqui nessa live, você que está aqui comigo hoje, nessa situação de dor, angústia, ansiedade, você está no lugar certo. Porque nós vamos trabalhar um pouquinho isso, nós vamos começar a conversar sobre essa situação. Tá? Então, o que é esse episódio de hoje, pessoal? O episódio de hoje do nosso bate-papo dos Guardiões da Família é um episódio para explodir o seu lado cognitivo em relação a como você lidar com isso. Por que explodir? Porque eu quero que você entenda que tudo que a gente passa em relação ao evento que acontece a você, ou seja, os sentimentos, está relacionado a você, a sua decisão, ok? É claro que a gente não escolhe o evento, mas nós vamos falar sobre isso para você entender com uma estrutura muito mais interessante, mais inteligente, para que você possa dar os passos e sair disso, virar esse jogo e começar a ter um resultado bem mais legal. Beleza, galera? Então, vão para cima que tem muita coisa para a gente falar. Gratidão demais. Vamos fazer dessa semana que entra agora uma semana extraordinária. Olha lá, a Sandy também, primeira vez. Que incrível. Vamos que vamos, pessoal. Todo dia está chegando uma galera nas redes sociais. Eu sou muito grato. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Quanto mais vocês enriquecem as lives, mais essas mensagens estão chegando para mais pessoas. E eu garanto que quando você bota o dedo aí no coraçãozinho. Quero ver o dedo no coração se estiver fazendo sentido para você. Né? Todo o conteúdo e o tema de hoje. Quanto mais coraçãozinho, você já está ajudando pessoas. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube, do Instagram, do Facebook, vai entregar para mais gente. Beleza? Então, isso é importante que você trabalhe. Olha lá, Cris também, primeira vez. Que espetáculo. Muito bem. Então, galera, foi o que eu falei. O que é esse episódio? É para você ressignificar essa parada toda em relação à dor, tá? Em relação ao que você vem vivendo hoje. Esse desespero, as pessoas ficam perdidas, não sabem como é que vai ser. E amanhã, e se eu não der conta, eu tenho que cuidar dos filhos, e eu não sei como é que eu vou fazer, eu dependo dele, eu precisava dela, eu não sei o que eu faço com essa dor, etc e tal. Esse sentimento de estar perdido, o que eu faço, para que lado eu vou, faço ou não faço, falo ou não falo. Isso daí tudo te coloca num posicionamento de baixa frequência, baixa energia, tá? Muitas pessoas falam assim, vamos lá, pessoal, tem que só mudar o poder pessoal e usar a lei da atração. Não vou falar disso, não. Hoje eu vou falar de coisas mais decisivas em relação a como você pode controlar isso para te ajudar. Beleza? Então, pessoal, vamos entender o seguinte. Primeiro de tudo, o que eu já falei para vocês aqui, a gente precisa estar conectado. Nós precisamos se conectar com os nossos pensamentos. Precisamos aprender a controlar um pouco o nosso pensamento.
Como assim? Toda vez que você consegue mudar o seu pensamento, você vai conseguir substituir o seu sentimento. Então, quer ver uma coisa interessante? Essa live aqui, uma boa parte das pessoas que saíram, os ex de vocês, que vocês estão lutando pelo casamento e pela família de vocês, eles deviam usar, e o que eu vou falar hoje também, eles deviam também escutar o que eu estou falando hoje aqui também. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue fazer as pessoas escutarem, né? Mas deveriam. Porque quando a pessoa fala assim, olha o que eu escuto às vezes, alguém aqui é capaz de escutar isso. Olha, você é uma pessoa incrível, eu gosto muito de você como pessoa, você é uma excelente mãe, você é um excelente pai, etc e tal, mas eu não te amo mais. Quem já escutou isso? Eu não te amo mais, o amor acabou, eu não quero mais, e etc e tal. Talvez você esteja começando a pensar isso em alguns momentos, né? Mesmo quando você está já querendo, a pessoa está te dando a oportunidade, às vezes você vira e fala, não sei se eu quero mais. Entende? Eu não sei se eu quero mais, etc e tal, quer saber quem não ama mais sou eu, e etc e tal. Vamos lá, vamos começar a entender. Olha lá, várias pessoas, ouvi essa semana, ó, eu, a minha falou isso hoje, eu escutei isso. Então, galera, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Primeiro, o amar, vocês se conectaram em algum momento lá atrás, certo? Vocês se conectaram lá atrás em algum momento, aonde vocês tiveram essa paixão, esse amor, etc e tal, vocês construíram uma história. E na linha do tempo, o amor acabou, né? O tal do amor acabou. Como é que acaba o amor? Entende? Como é que acaba? Existe sim a questão da rotina, etc e tal, e as pessoas param de pensar em como controlar aquele sentimento e alimentar o sentimento. Mas como que eu faço isso, Luciano? E aqui começa a questão interessante. O nosso sentimento, lembra que eu falei agora no começo? O nosso sentimento, ele é controlado pelo nosso pensamento. Só que os nossos pensamentos são controlados principalmente pela nossa comunicação. Eu explico isso com mais detalhes, mas só para vocês entenderem. Tudo que você comunica no mundo, verbal, diálogo interno, postura, vestimenta, tudo está comunicando. E aquilo que você comunica, você cria uma imagem, um pensamento que está associado a um sentimento. O amor é um sentimento. Olha só que interessante. Se o amor é um sentimento, e eu penso assim, eu não gosto mais dela, eu não amo mais, mas caramba, aí você pode perguntar para a pessoa, mas por que você diz isso? Ele te traiu? Ela te traiu? Não traiu. Ela fez uma coisa de errado, ela te bateu, ela te maltratou. Não, ele é um excelente pai, inclusive um excelente marido, mas eu não quero mais, acabou o amor, eu não amo mais, o que você quer que eu faça? Eu mereço ser feliz. E aí eu viro para a pessoa e falo assim, veja só, se o amor é um sentimento, Luciano, o que tem a ver isso com a dor? Vocês vão entender já já, segura aí que vai fechar tudo aqui. Se o amor é um sentimento, e o sentimento, ele é um gatilho de um pensamento, se a pessoa decidir, olha aqui que eu vou falar agora, se a pessoa ou você decidir comunicar coisas diferentes, você passa a voltar a gostar, a amar a pessoa. O amor é uma escolha também, pessoal. O amor é uma escolha. Só que lá atrás você comunicava, nossa, ele é incrível, vamos supor, né, que foi você que perdeu. Ele é incrível, ela é incrível, caramba, eu me sinto tão bem, e etc. E você vai lá e comunica esse amor. Comunica o amor. Você vai comunicando isso. E quanto mais você comunica, mais pensamentos vêm, aquele sentimento intensifica. Só que aí casa. A hora que casa, a gente deixa de comunicar, a rotina começa a tomar conta, você começa a entrar no dia a dia, por isso que fala que a rotina destrói tudo, você para de comunicar, se você não comunica, você não pensa, se você não pensa, você deixa de sentir. E quando você para de comunicar e deixa de sentir, quando você vai, inclusive, ter algum problema nisso, você tem uma brecha. Essa brecha dá abertura, inclusive, para você procurar amor aonde? Fora do casamento. E é aí que você entra no problema de traição. Porque a pessoa ela dá brecha. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Tá caindo ficha? Fala vixe para mim aí, se vai vixe. Caraca! Quero saber se tá começando a cair ficha aí. A gente abre as brechas. Porque no final das contas, lá atrás, nós
escolhemos inconscientemente deixar de comunicar algo que alimentava um sentimento. O sentimento é consequência de um pensamento. Entende, galera? Pergunta para uma pessoa assim, ó. Você se sente amada? Porque é isso que você tem que perguntar. Não adianta você virar e falar assim, ó, eu te amo. Não adianta falar eu te amo. A pessoa, ela se sente amada. Por quê? Porque existem palavras, atitudes, ações, comportamentos que faz ela se sentir amada. Me diz uma coisa. Você não tem rotina com o teu filho, não? Você não tem rotina com o teu filho e com tua filha? Sim ou não? E agora eu te pergunto, em que momento você parou de comunicar amor pro teu filho e pra tua filha por causa da rotina? Não, isso não é verdade, né? Eu não parei de comunicar. Na verdade, eu não vejo a hora de agarrar, beijar e falar, etc. E cuidar, e etc. Então, o que acontece? Esse amor só cresce, porque eu tenho um comportamento diferente. Não é falar que ama, é ter comportamento. Luciano, mas comportamento, então eu tenho que fazer de tudo pela pessoa? Também não é isso. Entende? Senão você entra no estado de agradador, existe um equilíbrio. Você tem que ser aquele mistério, como eu falo para vocês. Entende? Mistério, você tem que ser misterioso, você tem que ter aquele negócio de ser uma conquista, ser um prêmio. Lembra disso? Então, pessoal, veja só. Você precisa entender que o pensamento, ele controla as suas emoções. Entenda isso, por favor, isso é científico, não é minha opinião. Se você não acredita no que eu estou falando, eu não posso fazer nada, mas não vai mudar o fato de ser científico. Entende? É a mesma coisa que você falar assim, meu, o sol é quente. Não acredito, o sol é gelado. Isso é uma história que estão contando aí. Não vai mudar o fato que se você chegar perto, você morre. Tá entendendo? Se você botar o pé na parede, na areia, ela vai queimar. Por quê? Porque o sol esquentou, não é o chão que está quente. Entende? Então não importa se você acredita ou não. Tudo que eu estou falando é científico. Agora, cabe a você utilizar essa informação de uma forma construtiva na sua vida. E olha que interessante. Nós temos duas características dentro da gente, que é o mundo consciente e o mundo subconsciente. Eu coloco no peito só por uma questão de colocar como mundo emocional, tá? É só uma analogia, uma metáfora. Então, ó, eu tenho o mundo consciente, o mundo racional, etc., e o mundo inconsciente. Gente, eu tenho 3 níveis, pelo menos, de consciência no racional e 5 no inconsciente. E todos esses níveis estão em pensamento. Todos eles têm pensamento. Então, por mais que você ache que não está pensando, você está pensando o tempo todo. E aí tem aquele detalhe. Tudo que você pensa, você está atraindo algum tipo de sentimento. Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês têm que me acompanhar, porque agora vocês vão entender como vencer a dor. Como vencer a dor? Então eu te pergunto hoje, como que você comunica amor? Entende? Como você comunica amor? Você comunica amor para as pessoas, para você, amor próprio? Como que você comunica? O que está relacionado ao amor? Veja só. Uma questão interessante é o seguinte. A Carol colocou aqui assim, ó lá. A cura de tudo é Jesus. Então vamos colocar Deus aqui, de verdade. Deus é o quê? É puro amor. Sim ou não? Deus é amor. Vamos lá. Vamos colocar todas as características que estão associadas ao estado máximo. Vamos imaginar que você está no nível 10, nível máximo, nível 100% amor. Quais são as palavras que conectam ao amor também? Amor conecta a vida? Sim ou não? Que palavras você traria? Amor conecta amor, Deus, sim ou não? Fé, esperança. Sim ou não, galera? Qual é a palavra a mais? Quais são as palavras que conectam o amor? De 0 a 100%, né? Vamos supor assim, ou seja, 100% de intensidade. Qual palavra a mais? Vida, é ou não é? Liberdade. Olha lá, legal, liberdade. Vou anotar aqui, vamos ver se vocês trazem mais.
Gratidão. Olha lá, vamos anotar aqui, ó. Liberdade. O que mais? Gratidão, olha lá. Gratidão. Cuidado. Muito bem. Respeito. Paz. Paz. Muito bom. Olha lá, paz. Paz. Respeito. Perdão. Que maravilha. Felicidade. Luz. Luz. Olha quanta coisa legal. Agora a pergunta é, pessoal, vamos lá. Eu preciso falar para vocês isso aqui para vocês se conectarem comigo. Olha lá, evolução, empatia, escolha. Maravilha, humildade. Vamos lá. Tudo isso está conectado ao 100%. Só que o 100% do amor tem o inverso também. Eu estou indo para as duas extremidades, ok? Eu estou indo para as duas extremidades. Então, 100% amor. Você também tem o 100% o quê? Se não é amor. Qual que é o inverso? Qual que é o inverso do amor? Bom, pessoal, vou dar aqui, eu sei que tem uns 15 segundos de delay, vou esperar vocês falarem aqui para mim. Qual que é o inverso do amor? Ódio. Olha lá. Se Deus é amor, quem está conectado com ódio? Se Deus é amor, quem está conectado com ódio? Tá caindo ficha aí? Sim ou não? Pois é, galera. Se Deus é amor, quem está conectado com ódio é quem? O capeta, não é? O diabo. Ah, Luciano, não acredito em diabo, Deus, tal. Beleza. Se é o bem, então o lado de cá é o mal. Ponto final. Agora, basta você pegar aquelas palavras que vocês mesmos trouxeram para mim e começar a pensar. Se o amor é Deus, o outro lado é ódio. Vocês colocaram esperança. Do outro lado é o quê? Desesperança, desespero. Fé. Se não tem fé, você tem medo. Verdade, mentira, vida, morte. Liberdade, você está em prisão. Gratidão, ingratidão. Paz, você está em guerra. Respeito, você está o quê? Maltratando, desrespeitando. Se você não perdoa, você está condenando. Se você não é feliz, você é o quê? Infeliz, aprisionado. Se o amor é luz, o outro lado é treva. Só que a minha pergunta para você é, com quem você mais está se conectando? Eu já falei aqui para você. O que você está comunicando? Porque quando você está na dor, você está no medo, você está na ansiedade, você está no problema, você está na angústia, você está o quê? Tirando o lado da fé e se conectando com o lado da baixa frequência da energia ruim. Tá caindo ficha, pessoal? Sim ou não? Respira fundo aí, vai. Só que isso tudo é um treino. Você não vai mudar do dia para a noite. Você precisa conectar o seu coração. Quando você é provocado pelo seu ex ou pela sua ex, e você fica com raiva, vontade de vingança, vê ele sofrer, que lado você está conectando? Com a luz ou com a treva? Com o amor ou com o ódio? Com Deus ou com o diabo? Onde está a sua aliança? Só que isso faz o quê? A sua dor aumentar, a angústia aumentar. Tá fazendo sentido, pessoal? Quem aqui já tá começando a cair a ficha, aí escreve vixe para mim. Quem aí está se conectando com qual lado? Tem gente que fala assim, não, eu me conecto com o lado do amor. Desculpa, você não vai se conectar com o lado do amor, você vai se conectar com aquele que você está alimentando mais através dos seus comportamentos, atitudes repetidos na linha do tempo durante o dia. Não é o que você quer, são seus comportamentos e atitudes que estão dizendo para que lado você está indo, a forma com que você está reagindo. É muito louco. Mas, Luciano, e agora? O que acontece? Você não vai ter como controlar 100% das emoções no momento que ela vem. Qual que é o segredo? É você não virar refém da emoção.
É normal você sentir raiva? É normal sentir raiva. Só que agora você alimenta a raiva? Ou você se resgata da raiva? Entende? A raiva, ela vem. Agora, qual que é o problema? É quando você deixa a raiva sair daqui, porque o primeiro sentimento ele é mais racional. Quando você faz a raiva sair daqui e descer para cá, ó. Quando a raiva sai da cabeça e desce para o coração, escreve aí, eu preciso gerenciar as emoções antes que ela atinja o meu coração. Porque a hora que ela cai no coração, você começa a ter comportamentos, egoísmo, atitudes, ela infiltra e permeia todo o seu sistema emocional. Onde está a gestão das emoções? Está quando você consegue bloquear essa descida da emoção para cá. De uma forma figurada, é óbvio que eu estou falando. Faz sentido, galera? Mas como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer isso mudando e ressignificando os eventos que você passou e vai passar ou está passando. Faz sentido, pessoal? Não ser refém. Então, olha que coisa incrível que nós estamos falando hoje aqui, pessoal. Por que é tão importante comunicar? Quer ver? Vamos fazer um teste. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu vi esses dias. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Imagina o seguinte. Eu quero que vocês escrevam agora para mim uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam para mim aqui no chat. Eu vou esperar. É o seguinte, imagina tal cenário. Você tem um jantar marcado com seu esposo ou a sua esposa. Um cenário normal, tá? Independente de ser... Independente de estar na separação, não. Vamos imaginar um cenário razoável aí, tal, só para você fazer esse exercício. Você marcou um jantar às 20 horas com o seu esposo ou a sua esposa. E você chega primeiro no lugar. Aí você vai lá, senta, e essa pessoa simplesmente não aparece. Primeira emoção, primeiro sentimento. Escreve para mim, o que você pensa, o que você sente? Vamos lá, vou esperar. Vou tomar uma água aqui. Primeira emoção, primeira que vem, sem querer driblar, querer fazer de bonito. Qual o primeiro sentimento que vem em você? Angústia, raiva, abandono, tristeza. Preocupada. Preocupação. Vou levar um bolo. Decepção, ansiedade, insegurança, desprezo, ódio, raiva, ansioso, frustração, raiva, desgosto, preocupação, ansiedade, rejeição, vergonha, humilhação, preocupação de novo. Olha lá. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês com esse exercício aqui? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Várias emoções diferentes para exatamente o mesmo evento. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O problema não é o evento. Presta atenção. É o significado que você dá ao evento. E esse significado, ele representa as crenças que você tem sobre você e sobre o mundo. Pessoas falaram aqui, eu ficaria preocupada. Outras, com ódio. É o inverso. Outras, que falta de consideração. E se essa pessoa sofreu um acidente, você não sabe o que aconteceu. Só que a situação não mudou. Então a diferença está o quê? Em como estão as suas crenças dentro do seu coração. Cada pessoa enxergou o mesmo evento de forma diferente. O que eu quero dizer isso para vocês? Que o problema não é o evento, é o significado que você dá ao evento. E esse significado muda a sua emoção. Tá fazendo sentido, galera? Sim ou não? Para quem tá caindo ficha aí, fala para mim. O problema não é o evento. É o que está dentro de você. É o significado. Mas por que você deu esse significado?
Porque você teve o quê? Experiências que te trouxeram um aprendizado. A experiência te trouxe um aprendizado, o aprendizado com um significado, ok? Esse significado te traz um sentimento de acordo com o que você passou. O evento não tem importância. O que tem importância é o que você tem instalado dentro de você. Se você está em dor, é porque você está dando um significado, um aprendizado para esse evento que você está passando hoje, que ele é destrutivo e não construtivo. Sim ou não? Por isso que eu falei, o que você comunica? Preocupação, acolhimento, etc e tal, só que de repente você já teve alguns eventos anteriores que ficaram alimentando um cenário que criou uma crença em você. Caramba, meu! Então, qual que é o grande lance disso tudo? É como que a gente consegue mudar isso. Entende? Quando você inunda o seu sistema emocional com pensamentos positivos, você está criando um processo de substituição e ressignificação dos eventos na sua vida. Ok? Então, por que eu devo amar? Porque quando você declara e transborda amor na vida dos outros, na sua vida, e não espera nada em troca, você está inundando o seu sistema emocional e mudando o processo. Quem sabe aqui, ó, até peguei uma passagem da Bíblia, na 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 8. Vocês colocam lá para ver. Acima de tudo, ame uns aos outros. Olha só. Porque o amor perdoa muitos pecados. Pecados de quem? Nossos. É uma libertação. O amor é a linguagem ideal. Olha que louco isso. Só que o amor é uma decisão. E para isso eu tenho que estar comunicando, inclusive, para o mundo, para as pessoas, para o seu esposo, para o seu filho, assim por diante. Então, como estão os seus pensamentos hoje? O que pensa controla os sentimentos e a comunicação controla o pensamento. E eu te pergunto, qual é a decisão que você está tomando hoje? A qualidade do pensamento depende da sua decisão. Eu decido começar a ressignificar os processos para que eu possa mudar as minhas emoções. Veja só, pessoal, todas as experiências que nós passamos, aquele abandono do papai e da mamãe, a traição que você viu da mãe e do pai, entende? Aquela agressão que você de repente sofreu, o papai que trabalhava, a mamãe que obrigava, e etc e tal, a traição que viu um do outro, etc e tal, tudo isso criou uma experiência. Só que essa experiência te trouxe duas questões, que é a memória racional e emocional. A memória racional é a parte o quê? Você lembra. Você lembra do que aconteceu. Só que você tem a memória emocional, que é a mais importante. A memória emocional, ela te dá um aprendizado sobre aquilo, ok? Que é fruto do significado do evento. Isso vem associado a um sentimento, e aquilo instala uma crença em você. E você vai começar a ver o mundo sendo dessa forma, e você começa a repetir os padrões dentro da sua vida conjugal. Beleza, pessoal? Tá caindo ficha aí, sim ou não? Então, o que você tem que fazer? Quando você decide passar pelo processo, por exemplo, do auto-perdão, que aí vem o perdão de tudo isso, lá de trás, inclusive. Quando você decide passar pelo processo do auto-perdão, amor próprio, auto-perdão, você muda um dos itens, dos elementos, entende? Dessa fórmula de mudar a qualidade dos seus pensamentos. Ok? Então, quando você muda, por exemplo, o auto-perdão, você muda a qualidade dos seus sentimentos. Independente, inclusive, dos cenários, das memórias que você passou. Cara, vocês estão entendendo a profundidade disso? E o quanto que, verdadeiramente, isso é neurologicamente, cientificamente comprovado, porque você tem novas sinapses neurais. E sabe o que é mais interessante? Essas experiências que você passou, elas não precisam simplesmente ser uma realidade. Elas podem ser o quê? Uma mentalização, uma imaginação que você repetidamente está fazendo. Aí vocês vão ligar agora
inclusive a lei da atração. Essa repetição que você está fazendo da mentalização está sobrepondo alguma coisa. O que é essa coisa? As memórias antigas que estavam significando algo negativo. E algo positivo começa a ser criado. Então você precisa mudar o significado, porque isso vai mudar a qualidade da sua vida. Entende? Por exemplo, meu chefe é um porre. Por exemplo, vamos para o mundo corporativo, né? O pessoal fala assim, às vezes, fala assim, meu chefe é um porre. Entende? Meu chefe é um porre. Mas por que o chefe é um porre? Porque ela está focando aonde? No problema. Só que aí alguém vira para ela, que não tem trabalho, e fala assim, olha, ok, o chefe é um problema, mas só tem chefe porre quem tem um emprego, sim ou não? Isso não quer dizer que eu tenho que aturar isso, mas eu mudo o foco e eu passo a ser grato. E aí isso faz me colocar num processo de construção e não reclamação e destruição. Só tem chefe chato quem tem emprego. Tem gente que hoje, mais de 14 milhões de pessoas, dariam qualquer coisa para ter um chefe chato. Só que isso é um ressignificado. Então, se eu começo a olhar para essa situação, como que você lida com os problemas que está acontecendo hoje? Entende? Quando você está em problema hoje, por exemplo, o problema que você está no casamento, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você é abatida ou é colocada à prova através de problemas? Qual é o seu primeiro pensamento quando você tem um problema na sua vida? Qual que é? Vamos lá, qual que é o primeiro pensamento? De novo, seja brutalmente honesto. Qual que é o primeiro pensamento quando você está sendo colocado por um problema na sua vida? Olha lá, desânimo, por que isso está acontecendo? Eu quero uma frase, um pensamento, pessoal. Não é um sentimento, eu quero um pensamento. Qual o pensamento que vem para você? Qual o pensamento? Uma frase assim, fala assim, olha, por que isso está acontecendo comigo? Isso não vai dar certo. Eu quero uma frase. Eu quero uma frase. Olha lá, o que fiz de errado? Eu estou cansada disso. Será que vai dar certo? Como que eu resolvo a pergunta? Isso é uma pergunta boa. Ó, como irei resolver? Por que me sinto incapaz? O que eu faço agora? Olha lá. Por que isso está acontecendo comigo? Onde eu errei? Eu estava cega? Até quando vai continuar desse jeito? Me sinto inútil. Por que eu tenho que passar por isso? Pessoal, preste atenção como essas frases, elas te colocam num estado de vitimização, num estado de letargia, paralisação. Entende? De incapacidade, de insuficiência, como colocaram aqui. Sabe por que isso? Por causa do significado que você está dando para o evento. Você está dando um significado que o evento está te maltratando, que você não merece, que você não devia estar passando por isso. Até estava conversando isso hoje e eu pergunto, o mundo, acontece coisas ruins, o mundo é imperfeito. Acontece coisas boas e coisas ruins o tempo todo, 100%. Nesse exato momento está acontecendo, e a pergunta que você tem que fazer não é por que comigo, é por que não comigo? Por que eu tenho que ser o único que não vai acontecer nada? Então é você olhar para isso e falar assim, peraí, o que eu posso aprender? O que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês uma vez aqui, pessoal? Enquanto você ficar tentando entender que a vida acontece com você, ao invés de acontecer para você, você fica no vitimismo. Você tem que virar o jogo, porque o evento vai acontecer muitas vezes porque você não tem controle do evento.
A famosa regra 10-90. 10% é o que acontece com a tua vida. 90% é como você reage ao evento. Veja só, muitas pessoas falam assim, olha, eu corro para Deus, eu entrego na mão de Deus. Gente, ótimo, porque a fé, eu também faço isso, tá, pessoal? Às vezes eu vou colocar, muitas vezes assim, ó, eu até falei isso hoje também aqui. Gente, na minha oração eu falo assim, Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu confio que é algo para o meu melhor. Isso é um ressignificado do problema. Só que isso, eu não falo assim, ó, então resolve aí. Deus, resolve aí para mim, já que é uma questão, resolve aí. Eu só falo assim, eu não sei porque é melhor, mas eu sei, é para que eu evolui. Para que eu evolua, eu tenho que mudar meu pensamento, eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que ver o que eu não sabia, eu tenho que ser autorresponsável dos problemas que eu estou tendo e entender que a vida que eu estou levando é sim responsabilidade e culpa, entre aspas, só que eu prefiro falar sempre responsabilidade, como eu falo para vocês, é responsabilidade minha. Tá caindo ficha aí, pessoal? Sim ou não? Lembra daquele filme do Rei Leão? Lembra daquele filme do Rei Leão? Gente, todo mundo, né? Não tem aquele macaco? Eu já falei isso pra vocês, acho muito legal aquela cena, pessoal. Assiste lá que vocês vão entender. Que ele tá com o cajado na mão, quando ele encontra o leãozinho, que depois virou um leão grande. Aí ele vira pro leão e fala assim, ele fala assim, não, mas eu não tenho nada, eu não sou rei de nada, etc e tal, eu já fiz tudo errado. Aí o macaco vai lá, não lembro direito o contexto, mas eu sei que ele fala assim, ó, ele vai lá e dá uma cajadada, pá, na cabeça do leão. Aí o leão fala assim, ai, oh, isso doeu. Aí ele fala assim, eu sei. Aí ele pega o cajado e vai de novo, vai assim, ó, pá, a hora que ele vai fazer, ele faz assim, ó, ele abaixa e dá uma esquivada. Então, por que você está fazendo isso? Olha que interessante, o macaco fala. Se você não aprende com a dor, ela volta a te atacar. Agora, você sentiu uma dor e aprendeu uma lição. Então, quando a dor veio de novo, você soube esquivar. Você está olhando para a dor e ficando presa nela ou você está evoluindo como pessoa? Isso é ressignificar os eventos da sua vida. Sim ou não, galera? Olha que louco isso. Quando eu coloco uma nova crença, que os problemas, os obstáculos, é uma oportunidade de evolução, eu ressignifiquei o problema. Sim ou não? Muda o foco. Lembra do problema do restaurante que eu falei para vocês aqui no começo? Que o marido ou a mulher não apareceu? Você colocou o foco aonde? Você colocou o foco no problema? Ou você colocou o foco no amor, na preocupação, no cuidado, no zelo? Ou você já se sentiu injustiçado, com dor, com problema? Que sacanagem! Como é que foi fazer isso? Quando você sabe quem você é, as coisas não te atingem desse jeito e você cria uma blindagem. Você não dá brecha. Essa pessoa, ela vai criar, sim, admiração. E você vai conseguir superar essa dor que você tem por você ressignificar a forma com que você pensa, o que você está passando e colocar foco no seu futuro. Mas num futuro que você deseja construir. Entende, galera? Esse é o ponto que vocês têm que crescer e criar e colocar isso dentro de vocês. Então, como você comunica o amor para o seu esposo, quando você está junto ou estava junto, quando você, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, atitudes, comportamentos, palavras. Entenda uma coisa, você tem comunicado amor hoje para as pessoas à sua volta? Sim ou não? Você está comunicando amor, sim ou não, pessoal? Sinceramente. Você tem zelo? Você tem cuidado? Você protege? Tá caindo ficha, pessoal? Você consegue falar palavras de afirmação, sem brincadeiras, olhando no olho? Será mesmo? Você sabe cuidar das necessidades? Você sabe impor limites na hora certa, por exemplo, para os filhos? Você sabe ter sacrifícios no momento certo da sua vida? Você demonstra
afeto, abraço, toque, carinho? Com qual intensidade? De 0 a 10. Não precisa responder, não. Isso é para você pensar. E a pergunta é, o quanto você consegue melhorar de 0 a 10? O quanto você consegue evoluir nessas áreas? Porque a hora que você comunicar amor, você vai salvar e vai curar a sua vida. Tudo bem, pessoal? Tá virando chave aí? Então é o seguinte, como o próprio Paulo Vieira, né, eu passo para vocês muito, eu gosto muito dele, ele fala isso. Ele fala, quem não comunica amor está doente emocionalmente. E é verdade. E tudo que todos, pessoal, todos os problemas que você tem hoje na sua vida, em todas as áreas da sua vida, é um reflexo das crenças, dos programas mentais que estão instalados na sua vida. Se você não está colhendo coisas extraordinárias, não é mediocridade, não. Se você não está colhendo coisas extraordinárias, é porque você está colhendo o resultado das suas crenças, porque você em algum momento plantou. Você está colhendo o que você plantou em algum lugar. Tá caindo ficha, galera? Sim ou não? Quem aqui vai desejar amor essa semana, para começar essa semana diferente? A partir de amanhã, segunda-feira. Tamo junto, galera? Agora eu quero saber, alguém falou que a Fran voltou no começo da live, mas eu precisava segurar. Olha lá, vamos, é isso aí, só love, zoei, cara. Muito, por quê? Porque comunicar amor é uma decisão. Se eu não tenho vontade, tenho raiva, pode olhar que tua vida tá cheia de problema. Porque você não sabe perdoar. Auto-perdão. É igualzinho, as pessoas chegam aqui e falam, Luciano, eu tô muito melhor, já tô bem melhor emocionalmente, etc e tal. Aí começa a acontecer alguma coisa, Luciano, esse negócio tá mandando, tá funcionando. Calma. Por quê? Porque a pessoa, ela se sabota. Tudo bem, pessoal? Eu quero perguntar para você o seguinte. Sabe aquela pessoa que você tem mais ranço? Pensa naquela pessoa agora que você tem ranço. Não precisa ser marido, esposa, não. Aquela pessoa que você tem ranço, que você fala assim, caraca, né? Não gosto nem de pensar nessa pessoa. Essa pessoa é um problema. Só traz problema, só traz aborrecimento. Sabe aquela pessoa? Pensa nela agora. E agora eu quero que você respire fundo. E você fale o nome dessa pessoa e comece a verbalizar só coisa boa para ela. Fala só coisa boa para ela, assim, ó. Cara, eu desejo... Tô falando para você, mas fala em voz alta. Eu desejo para a pessoa tal, para fulana, que ela tenha uma vida incrível, que ela seja feliz, que ela tenha plenitude, que ela consiga prosperar, que ela consiga conquistar tudo na vida dela. Quem foi? Quem conseguiu? Como se sentiu? Como se sentiu? A Adriana falou lá, tenho ódio, raiva do que meu ex me fez. Olá, da outra mulher. Difícil. Viu o que eu falei? Olha lá, esquisita. Viu o que eu falei? Não, eu já tô doando amor. Já tô tranquila. Aí eu boto um exercício à prova, difícil. Tô chorando. Tá como... Nossa, esquisito. Não sei. Porque não faz de verdade. Doeu essa, galera? Ah, Luciano, consegui uma boa. Legal, você está se libertando. Eu sei que é difícil, mas é um exercício. E tem gente que consegue, caraca, me sentir em paz. Que nem colocaram aqui, ó. Consegui me sentir em paz, porque é libertação. Só que fazer isso é uma liberdade, é uma decisão, uma escolha.
É, galera. Fichas caindo aqui, hein? Olha que legal, ó. A Cristiane, aqui, ó, Fontaneto colocou paulada na moleira. Ai, ai, ai. Muito louco. Doeu. É. Pessoal, respira fundo. De verdade, vamos lá, mais uma vez. Respira comigo. Quebra o estado. Imagina agora você no final dessa semana tendo uma semana extraordinária. Uma semana incrível, uma semana poderosa. Uma semana que você virou o final lá, chegou na sexta-feira, na sexta, sábado, e fala assim: uau, que semana produtiva! Eu consegui evoluir, eu consegui ir para frente, eu consegui cuidar de mim, eu consegui saber o que eu quero, eu sei que eu mereço. Imagina tudo isso. Imagina você conquistando aquilo que você quer. Beleza? Eu quero que você imagine isso. Imagina como vai ser sua postura, falando: uau, consegui alcançar o que eu queria. Depois do chicote, respira. Respira para voltar para o lugar, não é? Beleza, pessoal? Galera, é isso. Eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, extraordinária, e que vocês tenham só bênçãos de Deus na vida de vocês essa semana e sempre, porque Ele nunca vai desistir de você. Você só tem que permitir que Ele esteja perto de você. E quando você permitir, coisas incríveis também vão acontecer. Não vai ser fácil, porque pai que é pai não facilita, mas Ele está do lado para ver você evoluir. Então não desista, porque Ele acredita em você. Você que às vezes está duvidando de você mesmo. E é aí que faz você desistir e não querer levantar de novo. Ele só vai fazer o que você não pode fazer. Mas a parte que ele já te deu a competência e a habilidade é um problema seu, não é dele. Ele não vai fazer. Não responsabilize ele. Você tem a capacidade. Você é muito maior do que você pensa. Segura essa onda que você vai passar. E lá na frente você ainda vai rir disso tudo e falar: quer saber? Tudo aquilo que aconteceu foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque você aprendeu a ressignificar e superar a dor que você está passando. Galera, beijo no coração de vocês. Tenha uma semana incrível, maravilhosa. Deus abençoe vocês e a gente se vê amanhã em mais uma live à noite. Falou, galera. Valeu!